Bom, pessoal, muita gente disse que estava com dificuldades para realizar os exercícios de escrituração, balancete e razonete, então eu decidi fazer esse videozinho aqui mostrando como eu fiz para resolver os exercícios, porque aí quem sabe vocês podem ter uma ideia de como fazer e também vocês consigam fazer por conta própria. Não é um exercício complicado, não é exercício assim que vai demandar muito cálculo ou então muita complexidade. É coisa bem simples. Uma diquinha que eu já deixo aqui para vocês logo de início é tentar entender o que está acontecendo no enunciado e tentar entender o passo a passo que eu vou passar para vocês. Porque pode parecer que esse processo todo de escrituração é demorado, né? E realmente, assim, você vai ter que ter um pouco mesmo de paciência para resolver ele. Ele não é algo rápido de se resolver, vai demandar um pouquinho de tempo, mas é bem simples, é bem lógico de se fazer. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência, mas no final você vai conseguir resolver. Eu vou resolver esse exercício da prática 2 porque o da prática um a gente já tinha feito lá em sala de aula. Bom, mas antes de eu começar, eu vou subir um pouquinho aqui a tela e mostrar para você algo que vai ser importante que a gente vai usar bastante para resolver esses exercícios. Bom, a gente vai utilizar uma tabela de contas, que essa tabela aqui tem uma coluna do ativo, do passivo, as despesas e as receitas. Essa tabela aqui vai ser muito importante para a gente. É legal a gente se familiarizar com ela com o tempo. Também não é algo que a gente vai começar assim logo de cara, bater o olho na tabela e já identificar o item, a conta que a gente está procurando. É algo que vai demorar um pouquinho, mas é normal. Mas é importante já deixar aqui para você já ir familiarizando com essa tabela de contas, porque a gente utiliza bastante no exercício. O outra tabelinha que a gente vai utilizar também é o quadro auxiliar. Esse quadro aqui vai ensinar como a gente vai debitar e como a gente vai creditar uma conta. Algo que eu vi também que o pessoal estava com muita dúvida, o que que é um crédito, o que que é um débito de uma conta. Eu vou explicar depois para vocês como funciona. E eu vou procurar fazer, pessoal, um passo a passo bem detalhado, eu vou tentar ser bem repetitivo para resolver esse exercício. Então, pessoal que às vezes já conhece, pessoal que já sabe como fazer, vai achar que eu estou sendo bem repetitivo, mas a ideia realmente desse vídeo é ser um pouco mais repetitivo mesmo, para tentar fazer com que vocês fixem e entendam os procedimentos, tá legal? Então vamos lá, vou voltar aqui no exercício para a gente fazer. A prática 2 do exercício, então, de processos operacionais contábeis, ele começa pedindo para a gente fazer a escrituração dos itens. Funciona da seguinte maneira, pessoal. O processo todo ele é composto por escrituração, razonete e balancete. Vocês viram aqui que cada um eu coloquei os procedimentos necessários para fazer esses tipos de ações. A escrituração vai ter 5 passos, o razonete vão ter 3 passos e o balancete vai ter apenas um. Vamos focar primeiro, pessoal, só em fazer a escrituração. Depois a gente passa para o razonete e posteriormente para o balancete. Então, o primeiro passo aqui da escrituração, que é muito importante, assim, é primordial, é que você faça uma interpretação do texto. Vamos voltar para a prática 2 aqui e interpretar o que está acontecendo. Ó. Investimento inicial como segue. A. Em dinheiro, R$ 500. Então, vamos interpretar isso. Eu abri a minha empresa e coloquei R$ 500 em dinheiro nessa minha empresa. Essa é a interpretação. O segundo passo, pessoal, é identificar as contas. Para isso, a gente vai utilizar aquela tabela de contas lá. É, Agora eu vou já dar umas diquinhas aqui que vai acontecer bastante nos exercícios e que vocês, se vocês já pegarem essas diquinhas, vai ficar mais fácil de vocês resolverem. Por exemplo, a identificação das contas do procedimento 2 é a seguinte forma: você vai ler o texto e procurar identificar quais são as duas contas, geralmente são duas, pode acontecer de haver mais, mas no início vocês vão ver como ser sempre duas contas que a gente vai ter que identificar nesse enunciado aqui, ó. Investimento inicial é uma conta, é esse daqui, ó. E em dinheiro é uma outra conta.
Aí você vai me perguntar, puxa, como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou saber isso? A princípio, pessoal, como vocês estão iniciando, realmente pode ser meio complicado localizar essas contas lá na tabela. Pois, por exemplo, lá na tabela lá em cima, não vai estar escrito investimento inicial. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa é a tabela de contas e a gente tem que localizar o investimento inicial nessas colunas aqui, do ativo, do passivo, das despesas e das receitas. E se você olhar bem, não vai estar escrito investimento inicial. Então muita gente confunde aí nessa hora, mas com o tempo vocês vão ver que é bem simples de interpretar isso. O investimento inicial, pessoal, ele é composto por essa conta aqui, ó, a conta capital. Então, sempre que você lê lá no enunciado a palavra investimento ou investimento inicial, você vai sempre associar a conta chamada capital, tá certo? Então, uma conta que a gente vai utilizar é a conta capital. Vamos ver qual é a outra conta que a gente vai utilizar. Aqui na A, ele disse que ele fez um investimento inicial de R$ 500 em dinheiro. Mesma coisa, pessoal. Se você procurar lá na tabelinha a palavra dinheiro, não vai ter. Dá uma olhada. Aqui nessa tabelinha aqui não vai estar escrito em dinheiro ou dinheiro, mas a conta mais próxima disso é a conta caixa. Então, mais uma diquinha. Sempre que vocês virem lá no enunciado, lá embaixo, a palavra em dinheiro ou a palavra à vista, significa que você vai utilizar a conta chamada caixa. Então, a gente já conseguiu identificar as duas contas que a gente vai utilizar. A conta capital, que ela está na coluna do passivo, e a conta caixa, que está na coluna do ativo. Vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, pessoal, eu coloquei aqui, ó, debitar e creditar as contas. Aí, para isso, a gente vai utilizar o quadro auxiliar, que é esse quadrozinho aqui pequeno, aqui em cima. Vamos então debitar a primeira conta que a gente localizou lá. A conta investimento inicial, que é representado por capital. Vocês lembram lá? Eu vou até voltar lá em cima e mostrar que o capital que a gente identificou aqui, ó, ela é uma conta que ela está na coluna do passivo, ok? Então vamos interpretar de novo. Eu fui lá, abri a minha empresa e coloquei R$ 500 no meu caixa. O meu caixa aumentou R$ 500 e o capital da minha empresa também aumentou R$ 500. Então vamos para o quadro auxiliar. Sempre que uma conta do passivo aumentar, dá uma olhada aqui, ó, passivo, lembra, capital é uma conta que está na coluna do passivo. E sempre que ela aumentar, eu vou creditar a conta, ok? E qual é a outra conta que a gente localizou também? A conta caixa. A conta caixa não aumentou? Eu tinha R$ 0, fui lá, coloquei R$ 500 no meu caixa. Então, ela aumentou. E caixa é uma conta do ativo, na coluna do ativo. Eu volto para o quadro auxiliar e vejo aqui, ativo. Toda vez que aumentar o meu ativo, aqui, ó, eu vou debitar a conta. Então, vamos entender isso. A conta caixa que eu localizei lá em cima, no ativo, eu vou ter que debitar ela. Como funciona isso? Aí agora a gente tem que vir aqui embaixo e começar a preencher a nossa escrituração. Essa daqui é a escrituração, pessoal. Ela é composta por uma, duas, três, quatro, cinco colunas. A gente vai utilizar mais a coluna 1 para colocar os débitos e créditos, a coluna 2, que é para colocar as contas e o histórico, e a coluna 5, que é para colocar os valores. Então, vamos preencher. Geralmente, a gente começa preenchendo com a data e o dia que a gente está fazendo a escrituração. E vamos fazer agora o débito e o crédito daquelas duas contas lá, capital e caixa. Vamos fazer de novo para tentar entender um pouquinho melhor? Então, vamos lá. Ó. O que aconteceu ali? As contas que eu localizei lá em cima são as contas capital e a conta caixa. A conta caixa ela está na coluna do ativo. E ela aumentou, porque eu tinha R$ 0 em caixa, fui lá, coloquei R$ 500 no caixa. Então, se a conta caixa aumentou, eu vou, como diz aqui o primeiro item, ó, aumentar, se aumenta o ativo, eu vou debitar a conta. Então, eu pego a conta caixa,
venho aqui embaixo e coloco assim, ó. Vou dar um espacinho aqui, sempre na segunda coluna, escrevo caixa. Só isso. O simples fato de eu ter colocado a palavra, a conta caixa aqui e não ter colocado nada aqui nessa coluna, significa que é um débito, que eu estou debitando essa conta. Só isso, pessoal. Vamos fazer a outra conta? Qual que era a outra conta mesmo? Era a conta capital. Então, eu localizei a conta capital aqui no plano de contas, ela está na coluna do passivo, tá aqui capital, na coluna do passivo, e essa conta está aumentando ou reduzindo? Está aumentando, não está? O fato de eu ter colocado R$ 500 lá, o meu capital aumentou. Então, eu vou para o quadro auxiliar e confirmo. Então, toda vez que o meu ativo, desculpa, o meu passivo, né, ele aumentar, eu vou creditar a conta. Por que passivo? Porque a conta capital, que a gente está fazendo agora, ela está na coluna do passivo. E ela aumentou. Sempre que ela aumenta, eu vou creditar a conta. Então, eu volto aqui embaixo e vou fazer o processo de creditar. O fato de eu vir aqui embaixo e colocar um azinho, a letra A mesmo, aqui na frente, e colocar o nome da conta, capital, já significa que eu estou creditando a conta capital. Se esse azinho tiver sempre aqui na frente da conta, significa que a conta está sendo creditada. É legal começar a lembrar isso, porque a gente vai usar bastante. Então, tá feito. Eu debitei a conta caixa e creditei a conta capital. Aí agora a gente vai para o quarto passo daquele passo a passo que eu montei. O quarto passo, ele está aqui, ó. A gente vai preencher o histórico. O que é preencher o histórico? É você voltar aqui na atividade e pegar as informações e jogar lá embaixo naquela tabelinha sem colocar o valor ainda. O valor a gente coloca depois. Então, o que aconteceu? Aconteceu um investimento inicial em dinheiro. Então, eu venho aqui embaixo e na linha de baixo sempre, né? E coloco aqui, ó. Deixa eu colocar na linha de baixo e coloco assim, ó, investimento inicial em dinheiro, que foi o que aconteceu no primeiro enunciado. Então, eu vou completar aqui com tracinhos e pronto, já fiz o histórico. Vou para o último passo. O último passo é preencher o valor. Qual que é o valor que a gente vai preencher? R$ 500. Esses R$ 500 a gente sempre vai colocar na última coluna, aqui na frente, ó. A gente vem aqui e preenche R$ 500. Fecho aqui, vou para a linha de baixo e já finalizei a minha primeira conta. Geralmente a gente coloca, a gente encerra a conta, que a gente, como é conhecido, como quando você faz isso daqui, você está encerrando a conta, você está falando que terminou o primeiro passo. Então vamos conferir aqui o que a gente fez. A gente debitou a conta caixa. Por que debitou? Porque não tem o azinho aqui na frente. A gente creditou a conta capital. Creditou por quê? Creditou porque tem o azinho aqui na frente. A gente fez o histórico, que é o terceiro passo, que é falar o que aconteceu. E aí a gente colocou o valor na última coluna e encerrou a primeira parte. Vamos fazer mais um? Vamos ver o que aconteceu na letra B agora. A letra B aconteceu o seguinte. Desse investimento inicial, eu fiz então R$ 500 em dinheiro e também eu tive diversos móveis avaliados em R$ 600. Então vamos lá para o primeiro passo que a gente montou. Interpretação de texto. O que aconteceu aqui então? Além dos R$ 500 que eu coloquei na minha empresa, eu coloquei mais R$ 600, mas não em dinheiro, eles estão avaliados em imóveis da minha empresa. Então, isso que aconteceu, eu fiz mais um investimento, além dos R$ 500, eu coloquei mais R$ 600, mas não em dinheiro, em imóveis para a empresa. Vamos para o segundo passo, identificação das contas. Vamos para a tabela de contas tentar procurar esses imóveis aqui, ó. Mesma coisa, a gente vem aqui em cima e procura na tabela toda. A princípio, pessoal, vocês vão ver que a gente só vai utilizar a coluna do ativo e do passivo nesse exercício. Despesas e receitas
Não vai ter nenhuma conta ainda nesse exercício da prática 2, mas eu coloquei a tabela toda para a gente já começar a familiarizar, beleza? Vamos tentar localizar então os móveis que eles estão falando lá na segunda parte do exercício. O item mais próximo de móveis que tem aqui nessa tabela é esse aqui, ó, móveis e utensílios. Então, o nome da conta que a gente vai utilizar é móveis e utensílios, não apenas móveis como está lá no enunciado. Está vendo aqui no enunciado? Está apenas móveis, mas lá em cima na tabela está móveis e utensílios. Então, a gente vai utilizar a conta móveis e utensílios, como está lá em cima. Então, uma conta a gente já identificou. Vamos ver se a gente consegue identificar a segunda? A segunda conta, na verdade, ela está aqui, ó, no 1, porque o 1 ele teve o A e o B. O A é o capital, é o dinheiro, né, o à vista, o caixa. E o B é o móveis e utensílios e o que? Capital. Eu vou explicar de novo. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz um investimento, e sempre que envolve investimento, como eu disse lá no início, você vai utilizar a conta capital. Então, a conta capital é uma conta que a gente vai utilizar também. E a outra conta que a gente vai utilizar é a conta móveis e utensílios, que está referindo esses móveis avaliados aqui. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo acontece o quê? A gente tem que debitar ou creditar as contas. A conta capital e a conta móveis e utensílios. Vamos lá ver então o que aconteceu com móveis e utensílios, né? Voltando aqui na tabelinha. Móveis e utensílios, ele está em qual coluna aqui, ó? Do ativo ou do passivo? Móveis e utensílios está na coluna do ativo. E esse móveis e utensílios, ele está aumentando ou ele está reduzindo? O fato de eu ter R$ 600 em móveis e utensílios, como diz ali no enunciado, ele está aumentando ou ele está diminuindo na minha empresa? Ele está aumentando. Eu tenho R$ 600 de investimento que eu fiz. Então, eu venho aqui para o quadro auxiliar e olho, sempre que aumentou o ativo, eu vou debitar a conta. Para debitar a conta, é só você vir aqui embaixo, não colocar o azinho e simplesmente colocar o nome da conta, que lá em cima vai estar móveis e utensílios. Vamos para a próxima conta agora. A outra conta que a gente identificou lá em cima foi a conta capital. Lembra? Vamos olhar aqui. Capital, ele está em qual coluna? Aquela aqui, ó. Capital é uma conta que fica na coluna do passivo. E aí ela está aumentando ou está diminuindo? De novo, a gente faz a pergunta. O fato de eu ter colocado R$ 600 avaliados em móveis e utensílios na minha empresa, o meu capital está aumentando ou o capital da minha empresa está diminuindo? Está aumentando R$ 600. E toda vez que o passivo aumentar, por que passivo? Porque a gente veio aqui e olhou que capital está no passivo. Toda vez que o passivo aumentar, aqui como está na terceira linha, eu vou creditar a conta. Então, eu vou creditar a conta capital, porque ela está aumentando. Então, eu volto aqui e para acreditar a conta, como é que a gente faz? A gente só vem aqui na frente e coloca um azinho. A gente coloca um azinho aqui e coloca o nome da conta, capital. Pronto, já realizei o lançamento das minhas contas. Agora o próximo passo que a gente vai fazer, vamos lembrar lá no nosso passo a passo. O próximo passo que a gente vai fazer, que é o terceiro passo, é preencher, desculpa, o quarto passo, né? É preencher o histórico. Para preencher o histórico, a gente tem que continuar colocando as informações que tem aqui. Foi um investimento inicial do item 1, mas ele não foi em dinheiro? Não, ele foi em móveis e utensílios. Então, eu venho aqui embaixo e coloco o que aconteceu ali. Investimento inicial, deixa eu colocar na linha de baixo. Investimento inicial em móveis e utensílios. Preencho o restinho aqui com tracinhos e já fiz o quarto passo. O quinto passo é preencher
valor. Qual é o valor? R$ 600. Então, eu volto aqui e preencho o valor de R$ 600 sempre na última coluna. Vamos lá. R$ 600. Finalizou? Finalizou. Então, eu venho aqui e finalizo e fecho a minha conta. Eu vou copiar aqui e fecho a conta. Encerrei a conta. Vamos para o próximo passo? Vamos para o próximo passo. O próximo item, na verdade, né, é o item 2. O que aconteceu no item 2 aqui? Aqui em cima, ó. Abertura de conta movimento no Banco do Brasil, com depósito inicial de R$ 500. Então, vamos lá para o passo a passo. Qual que é o primeiro passo? Interpretação de texto. Vamos entender o que aconteceu aqui. Eu abri uma conta e depositei nessa conta R$ 500. Ok? Eu fui lá no banco, abri uma conta e coloquei R$ 500 nessa conta. Então, agora vamos para o segundo passo, identificar as contas que eu estou utilizando aqui na tabela de contas. Então, pessoal, vamos olhar aqui, ó, no 2, abertura de conta movimento. Se a gente olhar aqui em cima na tabela, será que a gente encontra o nome da conta chamada conta movimento? Na verdade, ela está aqui, ó. Banco Conta Movimento. O nome da conta que a gente vai utilizar é essa daqui. Às vezes vocês de início vão pensar assim, puxa vida, é complicado, porque lá embaixo está escrito apenas conta movimento, e aqui em cima é banco conta movimento. Mas vocês vão ver que com o tempo, quando vocês tiverem se familiarizado com essas contas aqui, vocês vão bater o olho e já vão localizar a conta. Só de vocês olharem que é um investimento em conta movimento, vocês vão saber que significa que é banco conta movimento. Então, a gente já localizou a primeira conta aqui, que é a conta Banco Conta Movimento. Vamos tentar localizar a segunda conta? Vamos lá. Além de eu ter criado, então, a minha conta, eu fiz um depósito de R$ 500. Vamos interpretar. Lembra aqueles R$ 500 que eu tinha no meu caixa? Quando eu comecei a empresa? Eu peguei esses R$ 500 e coloquei na minha conta do banco. Então, o meu R$ 500 que estava no meu caixa, ele aumentou ou reduziu? Ele reduziu. Por quê? Porque eu tinha R$ 500 no meu caixa, mas eu tirei esse dinheiro do meu caixa e levei para o banco. Então, de certa forma, esse dinheiro ainda é meu, mas o meu caixa, ele reduziu R$ 500. Eu tinha R$ 500, fui lá, depositei R$ 500. Então, eu não tenho mais R$ 500 no meu caixa. Então, o meu caixa reduziu, certo? Então, agora a gente vai para o próximo passo, que é debitar ou creditar as contas. Para fazer isso, é só a gente ver o que aconteceu. O meu banco conta movimento, aqui em cima na tabela, ele aumentou R$ 500 ou ele diminuiu R$ 500? Ele aumentou R$ 500. E o banco conta movimento é uma conta que está na coluna do ativo. Então, volto para o quadro auxiliar aqui embaixo e vejo, sempre que eu aumentar o ativo, por que aumentou? Porque eu coloquei lá R$ 500 na minha conta banco conta movimento. Eu vou fazer o quê? Eu vou debitar a conta. Então, eu venho aqui embaixo e faço o procedimento de débito da conta. Para debitar a conta, o que a gente faz? A gente apenas digita o nome dela aqui. Banco, conta, movimento. Movimento. Ele está debitando. Como é que eu sei se ele está debitando ou não? Se tem um azinho aqui, ele está acreditando. Se não tem um azinho aqui, como não tem nenhum na frente, ele está debitando. E a outra conta que a gente está utilizando, qual que é? É a conta, vamos lembrar ali, é a conta caixa. Por quê? Porque eu tinha R$ 500 no meu caixa, mas eu depositei esses R$ 500 lá no banco conta movimento. Vamos localizar o caixa? Ele está aqui, ó. A conta caixa, ela aumentou R$ 500 ou ela diminuiu R$ 500? Ela diminuiu R$ 500. De novo, eu tinha R$ 500 no meu caixa, mas eu tirei esses R$ 500 e coloquei no banco. Então, essa conta, ela diminuiu.
E aí eu olho a que coluna que ela está. Está na coluna do ativo. E ela diminuiu. Vou para o quadro auxiliar e faço a pergunta. Toda vez que diminuiu o ativo, ele credita ou debita? Ele credita a conta. Então, nós vamos creditar a conta caixa aqui embaixo. Para acreditar a conta, a única coisa que a gente tem que fazer é colocar a letrinha A na frente dela. Caixa. Pronto, finalizei o próximo passo. Vamos para o próximo, que agora vai ser a preencher o histórico. Está aqui o quarto passo, preencher o histórico. A gente tem que ver o que aconteceu. Ó, abertura de conta, conta movimento no Banco do Brasil e fez um depósito. Essa informação aqui de colocar o valor, a gente vai colocar agora? Não, é no próximo passo. Então, eu só venho aqui, ó, eu vou até copiar. A gente fez a abertura de conta movimento no Banco do Brasil. Eu vou copiar essa informação e já vou até jogar aqui embaixo no meu histórico. Aqui embaixo, eu dou um espacinho aqui, sempre na coluna do histórico, e colo. Aí você vai me falar assim, puxa vida, passou aqui ó, a informação. Eu posso deixar do jeito que está? Não. A princípio, pessoal, vamos fazer direitinho. Ó. Vamos colocar, então, na linha de baixo, essa informação, a palavra Brasil que passou. E eu posso deixar assim? Eu coloco o ponto e finalizo com os tracinhos. Não posso preencher nada nessa coluna, porque essa coluna aqui é a coluna do débito e do crédito. Eu não estou utilizando nada, mas eu não posso também passar e escrever algo aqui na frente. Entendeu? Então, sempre que acontecer, se vocês perceberam que na primeira e na segunda, ó, ele chegou aqui e parou. Mas nessa atividade, eu tive que passar para a linha de baixo. Então, eu passo para a linha de baixo e completo o resto com tracinhos. Vamos para o último passo, que é colocar o valor. Qual que era o valor que eu coloquei ali? O valor era de R$ 500. Eu venho aqui e finalizo e fecho a conta. O lançamento, desculpa, né? Eu fechei o lançamento. E vamos para o próximo exercício. A gente já está no exercício no item 3. O que aconteceu no item 3, pessoal? Ó, vamos fazer a interpretação do texto. Uma compra de um armário de aço a prazo de Onofre S.A., conforme a nota fiscal número 003. Paguei R$ 50 nele. Então, vamos lá. O que aconteceu? Fui lá e comprei um armário, mas eu paguei com dinheiro? Não, eu paguei a prazo. Então, a gente vai utilizar novas contas aqui, ó. Na hora que a gente vai passar para o próximo passo, a gente tem que identificar quais as contas que eu estou utilizando. Se você olhar lá em cima, naquela tabelinha, e procurar a palavra armário de aço, você não vai encontrar essa conta aqui, porque não existe uma conta chamada armário de aço especificamente, mas existe uma conta chamada móveis e utensílio. O armário de aço é um móvel ou um utensílio? Sim, é um móvel. Então eu vou utilizar a conta móveis e utensílios, certo? Já vamos até procurar a outra conta. A outra conta que eu estou utilizando, qual que é? Vamos olhar aqui no enunciado. Eu comprei a prazo, pessoal, não foi mais à vista. Então, eu posso utilizar a conta, quando está escrito a prazo, eu posso utilizar a conta caixa? Eu não posso, porque foi algo que eu não paguei no momento. Então, eu não vou poder utilizar a conta caixa mais. Eu tenho que ver aqui no meu plano qual que é o nome da conta que mais se identifica com a palavra a prazo. E ela vai estar aqui, pessoal, ó, na coluna do passivo. O nome dessa conta é duplicatas a pagar. Sempre que eu vou fazer algo a prazo para um fornecedor pessoa física, eu utilizo a conta promissórias a pagar. Agora, sempre que eu for fazer uma conta a prazo para uma pessoa jurídica, como a Onofre S.A., lá do nosso exercício, eu utilizo a conta duplicatas a pagar. Tá bom? Essas coisinhas, fiquem tranquilos, com o tempo vocês vão se familiarizando, com o tempo vocês vão pegando o jeito, tá? Vão fazendo mais exercícios que vocês vão pegar fácil essas informações. Então, eu vou utilizar a conta duplicatas a pagar e a conta móveis e utensílios.
Vamos fazer agora o débito e o crédito. Móveis e utensílios. Essa conta aqui, ela está na coluna do ativo, do passivo, despesa ou receita? Coluna do ativo. Ok. E ela está aumentando ou diminuindo? O fato de eu ter ido lá e comprado móveis e utensílios para minha empresa, ela aumentou ou ela diminuiu? Ela aumentou. Então, sempre que aumenta o ativo, eu vou fazer o quê? Debitar a conta. Então, eu pego a conta móveis e utensílios e vou lá embaixo debitar ela. Aqui embaixo. Móveis e utensílios, para debitar é só deixar em branco, sem colocar um azinho na frente. Móveis e utensílios. Já está feito o débito da conta, porque eu não coloquei o azinho. E a outra conta, qual é a outra conta que eu vou utilizar mesmo? É a conta duplicatas a pagar. Lembra dela? Tá ela aqui, ó, duplicatas a pagar. E ela está na coluna do passivo. E aí eu tenho que fazer essa mesma pergunta. As duplicatas que eu adquiri de R$ 50, ela está aumentando ou ela está diminuindo? Ela está aumentando. Por quê? Porque eu não tinha uma dívida de R$ 50 quando eu fui comprar esse móvel e utensílio. Mas a partir do momento que eu vou lá e compro um móvel e utensílio, a minha duplicata a pagar, ela vai aumentar. Minha dívida, vamos falar assim, vai aumentar. E sempre que aumenta o passivo, tá aqui o terceiro passo, sempre que aumentar o passivo, eu vou creditar a conta. Então, a gente vai lá embaixo e acredita a conta duplicatas a pagar. Para acreditar a conta, a gente coloca o azinho aqui na frente e coloca o nome da conta. Duplicatas a pagar. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é escrever o histórico. O que aconteceu aqui? Vamos ver lá no enunciado. A gente pode até copiar. Eu comprei o armário de aço a prazo de Onofre S.A. conforme a nota fiscal 0003. Vou precisar colocar o valor agora? Não. Eu só coloco as informações do que aconteceu, mas não coloco o valor ainda. O valor a gente coloca só no último passo. Então, venho aqui, coloco a informação, passou, eu vou para a linha de baixo, preencho o restinho aqui, ponto, tracinho, e qual que é o valor? R$ 50. Então, eu venho aqui e preencho com R$ 50. Para finalizar, eu venho aqui e fecho, encerro, né, o lançamento. Encerrei o lançamento, eu vou para o próximo. Vamos para o penúltimo, pessoal. O penúltimo, ou não, o antepenúltimo, pessoal, o quarto. O que aconteceu aqui no quadro? Ó, eu comprei materiais de expediente conforme uma nota fiscal 999 da Casa Lúcia e eu paguei R$ 60. Só que aí, ó, olha o que aconteceu. Eu paguei com o cheque do Banco do Brasil, que estava lá na minha banco conta movimento. Já até falei o nome da conta. Uma das contas que a gente vai utilizar é a banco conta movimento. Por quê? Porque eu utilizei o dinheiro que estava lá. Daqueles R$ 500 que eu coloquei no banco, eu utilizei R$ 60 para pagar esse material de expediente que eu comprei. Então, vamos para o passo 2, para não esquecer ali. Primeiro a gente fez a interpretação, agora a gente vai identificar as contas. Uma conta que a gente já identificou é a conta Banco Conta Movimento. Por quê? Sempre que tiver a palavra que foi pago em cheque e especificando um banco, como está especificando aqui, você vai utilizar a conta Banco Conta Movimento. Então, uma conta a gente já identificou. E qual é a outra conta que a gente vai ter que identificar aqui, ó? Geralmente é sempre o que a gente compra, o que a gente vende, ó. Olha aqui, o que eu comprei dessa vez? Eu comprei materiais de expediente. Vamos ver se lá no plano de contas tem essa palavra aqui, materiais de expediente. Na verdade, tem esse daqui, ó, estoque de materiais de expediente. Esse é o nome da conta que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar a conta Banco Conta Movimento, que está no ativo, e a conta estoque de materiais de expediente, que também está no ativo. Vamos para o
próximo passo, que é debitar ou creditar a conta, né? Debitar ou creditar as contas. A gente vai utilizar o quadro auxiliar. Então, vamos lá. A conta estoque de materiais de expediente. Vamos localizá-la aqui de novo? Tá aqui, ó. Estoque de materiais de expediente. Ela está no ativo, não tá? Tá. E ela está diminuindo ou ela tá aumentando? O fato de eu ter ido lá e comprado o material, estoque de material do meu expediente, ele está aumentando ou ele está diminuindo? Está aumentando. Então, toda vez que aumenta o meu ativo, o que, que eu vou fazer? Debitar a conta. Então, eu vou debitar a conta estoque de material de expediente. Eu venho aqui embaixo e vou debitá-lo. Para debitar, é só não colocar o azinho aqui na frente. Então, é estoque de material, posso abreviar de expediente. Ok? Está debitada a conta. E qual é a outra conta que a gente vai utilizar? A conta banco, conta movimento. Por quê? Porque foi pago em cheque. Quando envolve cheque e banco, a gente usa a conta banco, conta movimento. Vamos olhar aqui o que aconteceu? Ó, banco, conta movimento, ela está na coluna do ativo e ela está aumentando ou diminuindo? Olha lá, eu tinha R$ 500 no meu banco. Fui lá e tirei R$ 60 para pagar os meus estoques de materiais. Então, o meu banco conta movimento aumentou ou ele reduziu? Ele reduziu R$ 60. E sempre que reduz o ativo, o que, que acontece aqui? Sempre que diminui o ativo, eu tenho que creditar a conta. Então, vamos lá acreditar a conta banco, conta movimento. Aqui embaixo, para acreditar a conta, o que a gente tem que colocar aqui na frente? A gente tem que colocar a letrinha A. Significa que eu estou acreditando. Então, eu estou acreditando a conta banco, conta movimento. Vamos para o próximo passo, o histórico. Para pegar o histórico, eu venho aqui em cima, pego as informações do enunciado, do 4, que é a compra de materiais expediente conforme a nota fiscal 999 da Casa Lúcia. Preciso colocar o valor? Não coloco o valor. Então, eu copio só até aqui. No histórico, a gente não coloca valor. Coloca só o número da nota fiscal e coloca o que aconteceu. Se passou, eu venho aqui, passo para a linha de baixo, ponto final, e tracinhos para completar. E por último, coloco o valor lá na frente, na última coluna. Qual que era o valor? R$ 60 que eu tirei do meu banco. Então, R$ 60. Venho aqui e finalizo, encerro o lançamento número 4. Encerrei o lançamento. Vamos para o 5? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu no quinto lançamento, pessoal. No quinto lançamento, eu paguei aquela Onofre SA parte de compra efetuada. E eu paguei como? Com cheque. Opa, como eu falo com cheque, significa que eu estou usando o banco conta movimento. Já conseguimos localizar uma conta aqui. E qual foi a outra conta que eu estou utilizando aqui? Pagamento Onofre SA de parte de compra efetuada. Vocês lembram, pessoal, que a gente fez uma dívida de duplicatas a pagar nesse exercício aqui, ó, no exercício 3. Eu comprei o armário desse Onofre e eu paguei a prazo. A prazo significa que a conta duplicatas a pagar. Então, aqui eu estou utilizando ela de novo. Ó. Eu vou fazer o pagamento de parte dessa duplicata aqui, ó, dos R$ 50 que eu adquiri de dívidas, eu vou pagar R$ 30. Então, vamos identificar as contas de novo. Uma conta que a gente vai utilizar é a conta banco, conta movimento, que representada pela palavra cheque. E a outra conta que a gente vai utilizar é aquela conta de duplicatas a pagar, que eu tinha adquirido da Onofre SA. Eu estou pagando a Onofre SA, que é uma duplicata a pagar. Então, vamos preencher isso lá embaixo na nossa estruturação. A conta duplicatas a pagar, vamos olhar aqui de novo.
no nosso tabela de contas. Na nossa tabela de contas, a duplicatas a pagar, ela está na coluna do passivo. E essa duplicata que eu tenho a pagar, ela está aumentando ou diminuindo? Vamos interpretar, ó. Eu tinha R$ 50 de dívidas em duplicatas, aí eu fui lá e paguei R$ 30. Se eu fui lá e paguei R$ 30, a minha dívida, ela aumentou ou ela diminuiu? A minha dívida diminuiu, certo? Porque eu estava devendo 50 e paguei parte dessa dívida, então ela diminuiu. E sempre que diminui o passivo, o que a gente faz? Diminui o passivo, a gente debita a conta. Então a gente vai lá embaixo e debita a conta. Vamos lá. Para debitar, é só não colocar o azinho na frente. Eu estou procurando ser bem repetitivo, como eu disse, para fixar, para vocês tentarem se familiarizar com o que está acontecendo aqui, pessoal. Duplicatas a pagar, estou debitando, porque não tem o azinho. E a banco conta movimento, o que vai acontecer com ela? Exatamente, eu vou creditar essa conta. Para acreditar, eu tenho que colocar a letrinha A na frente. Banco, conta, movimento. Agora, o próximo passo é colocar o histórico, que é colocar o que aconteceu. Então, eu tenho aqui na frente e coloco aqui, ó, pagamento a Onofre S.A. de parte de compra efetuada com cheque número 2, é o número do cheque. Então, eu copio essa informação, venho aqui embaixo e vou colar aqui no histórico, embaixo dos lançamentos de débito e de crédito. Venho aqui, ajusto, né, para não passar da coluna. Finalizou aqui, eu coloco o ponto, preencho com os tracinhos e coloco o valor lá na frente. Qual que era o valor do cheque que a gente pagou? Era o valor de R$ 30. Venho aqui e encerro o lançamento. Para encerrar o lançamento, a gente coloca assim essa informação aqui, ó. Agora, vamos para o nosso último lançamento, pessoal, último lançamento da escrituração. Vamos ver lá o que aconteceu. Nosso 6, interpretação, vamos lá. Venda de um armário de aço. Então, eu vendi um armário de aço, conforme a nota fiscal 01, e olha lá na frente, ó, foi uma venda à vista. Como a gente disse lá, sempre que tiver a palavra à vista, ele vai envolver qual conta mesmo? Vamos já identificar aqui, no nosso plano de contas. A conta caixa. Sempre que for à vista, eu vou utilizar a caixa. Então, uma conta que eu vou utilizar é a conta caixa. E a outra conta, pessoal? Vamos ver qual a outra conta que a gente vai ter que utilizar também. Vamos voltar lá no enunciado e conferir. Ó, venda de armário de aço. Opa, armário de aço. Se eu procurar lá em cima, vai ter a conta chamada armário de aço? Não, mas em contrapartida, vai ter a conta chamada móveis e utensílios. Então a gente já localizou a outra conta. Então uma conta que a gente vai utilizar é a conta caixa e a outra conta móveis e utensílios. Então vamos lá. Vamos agora ver se vamos debitar ou creditar a conta. Para fazer isso, a gente tem que fazer aquela pergunta. O meu caixa, ele está em qual coluna? Na coluna do ativo. E ele está diminuindo ou ele está aumentando? Vamos ver se a gente consegue interpretar isso. Eu vendi um armário, ok? Eu tinha um armário e eu vendi. Então, vieram lá e me pagaram esse valor de R$ 50. O meu caixa, ele aumentou ou ele diminuiu com isso? Ele aumentou R$ 50, porque eu fiz uma venda, recebi em dinheiro, então aumentou o caixa. O caixa fica na coluna do ativo e toda vez que aumenta o ativo, vamos olhar aqui na tabelinha que a gente faz, a gente debita a conta. Por quê? Porque ele aumentou o ativo. Para debitar, a gente vem aqui embaixo e preenche lá. Caixa, sem preencher o azinho, porque é um débito, caixa, e vamos para a próxima. A próxima conta que a gente localizou foi a conta móveis e utensílios, que está aqui.
Essa conta móveis e utensílios aqui, ela está aumentando ou diminuindo? Eu tenho que verificar lá no enunciado o que aconteceu. Eu vendi móveis e utensílios. Eu tinha meus móveis e utensílios, aí eu fui lá e vendi. O fato de eu estar vendendo algo, está diminuindo os meus móveis e utensílios que eu estou vendendo ou está aumentando? Está diminuindo. Por quê? Porque foi uma venda. Então, se está diminuindo o ativo, porque móveis e utensílios está na coluna do ativo. Sempre que diminui o ativo, o que a gente faz? Diminui o ativo, a gente vai lá e acredita a conta. Então, a gente volta aqui e coloca A, para dizer que a gente está acreditando, e coloca o nome da conta, que é a conta móveis e utensílios. Agora, o próximo passo é a gente colocar o histórico, que a gente colocar o que aconteceu. A gente vem aqui no enunciado, pega a informação, que foi uma venda de um armário conforme a nota fiscal e à vista. O valor eu preciso colocar agora? Não, o valor eu coloco no último passo. Então, eu venho aqui no histórico, coloco a informação aqui, ajusto para ficar certinho dentro da coluna certa, coloco o ponto, e lá na última coluna agora a gente coloca o valor, que é R$50 o valor da minha venda. Lembra lá? Agora a gente vem aqui e encerra, né, o nosso lançamento. Deixa eu colocar aqui. Encerra o lançamento. E a gente assim finaliza a nossa escrituração. O processo de escrituração, como eu disse, ele é um pouquinho demorado, ele é sim, mas ele demanda paciência. E não é complicado, pessoal. Por quê? O que a gente tem que fazer? O processo de escrituração, que é você pegar as informações que estão no enunciado, aqui, e passar para a escrituração. Nada mais, nada menos que o que a gente fez. A gente pegou as informações que estão aqui, valores, o nome das contas, e organizou elas aqui embaixo. Eu não acrescentei nem tirei nada, vocês perceberam? Eu coloquei o nome das contas, coloquei o histórico e coloquei os valores. Isso é fazer a escrituração. Você pegar as informações que te passam e colocar no livro diário, que é como é chamado essa escrituração aqui. O próximo passo, pessoal, depois que a gente finalizou a escrituração, que é o passo mais demorado, é o passo que o pessoal costuma reclamar mais, porque ele levou 5 passos, e eu procurei fazer ele bem detalhado, bem passo a passo, para a gente passar para o próximo item aqui, que é realizar o razonete. O razonete, para a gente fazer ele, a gente vai precisar de 3 passos. O primeiro é selecionar apenas as contas. Depois a gente tem que criar um razonete para cada tipo de conta e preencher o valor na parte de débito ou na parte de crédito. Bom, pessoal, eu vou começar também, já nesse vídeo, falar sobre os razonetes sim, mas se ficou alguma dúvida sobre a escrituração, eu sugiro que você volte o vídeo, que você olhe e entenda primeiro como fazer uma escrituração antes de passar para o próximo passo. Às vezes o pessoal já deve ter visto isso antes, ou algum pessoal já está um pouco mais avançado, então eu já vou passar os razonetes também. Mas caso ainda tenha ficado dúvidas, por favor, volte para a escrituração, tenta fazer os passo a passos, tenta rever o vídeo, voltar o vídeo, olhar de novo, para fazer a primeira parte certinha. Fazendo a primeira parte, a gente passa para a segunda, que é a parte dos razonetes, pessoal. Pode ser? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer os razonetes. Para fazer os razonetes, primeiro a gente vai ter que fazer o quê? Selecionar as contas, selecionar apenas as contas. Quais contas que eu estou falando? Essas contas aqui, ó. Todas essas contas que eu coloquei, a conta caixa, a conta capital, a conta móveis e utensílios, capital de novo, banco conta do movimento, caixa, todas essas contas que eu estou debitando e creditando, a gente vai ter que pegar uma a uma e preencher elas aqui embaixo no nosso razonete.
só as contas, o histórico a gente não coloca, a gente só vai utilizar as contas. Então vamos lá, pessoal. Razonetes. Então, vocês vão fazer desse jeitinho aqui. Vamos explicar então. A conta caixa, que é a conta que estava aqui em cima, a primeira conta que a gente utilizou, eu peguei a conta caixa e coloquei, criei um razonete da conta caixa. O que é um razonete? É você colocar o nome da conta, colocar se ela é débito ou crédito e fazer os traçados, né? Agora, para colocar o valor, que é o próximo passo, vamos lembrar aqui, a gente selecionou a conta, a gente criou o razonete para a conta caixa e agora a gente vai preencher o valor no débito ou no crédito. Vamos ver se a gente vai preencher no débito ou no crédito olhando aqui, ó. A conta caixa, que é a primeira, ela está debitando ou ela está acreditando? Lembra que eu disse que se tiver o azinho na frente da conta, a conta está acreditando. E se não tiver nada na frente dela, ela está debitando. Então, a conta caixa, olha aqui, tem um azinho na frente dela? Não tem. O azinho está na frente do capital. Na conta caixa não tem nem um azinho na frente. Se não tem o azinho, significa que ela está debitando. Qual é o valor que ela está debitando? Então eu olho aqui e pego o valor, R$ 500. Então eu estou debitando R$ 500 na conta caixa. Então eu venho aqui no meu razonete e coloco no lado do débito os R$ 500. Ok? Vamos criar o próximo razonete? O próximo razonete qual que é? Vamos olhar aqui. O próximo razonete que a gente vai criar é o razonete da conta capital. Então, eu pego a minha conta capital e crio o razonete. Vou criar o razonete aqui. Bom, pessoal, eu criei o razonete aqui do capital e agora eu vou colocar o valor. Qual é o valor mesmo? A gente vem aqui em cima para conferir. O capital é o valor de R$ 500. Do lado do crédito ou do lado do débito? Tem o azinho aqui? Tem o azinho. Sempre que tiver o azinho, significa que eu estou creditando. Então, eu vou creditar R$ 500 do lado do capital. Eu venho aqui no capital e coloco os R$ 500. R$ 500. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. A próxima conta que a gente vai utilizar é a conta móveis e utensílios. Então, eu vou ter que fazer o quê? Criar um razonete da conta móveis e utensílios. Vamos lá embaixo, eu vou criar um razonete. Pronto, pessoal, razonete de móveis e utensílios criado. Agora eu tenho que colocar o valor. O valor que eu estou colocando é um valor de R$ 600. Do lado do débito ou do lado do crédito? Olha aqui, móveis e utensílios, ele tem um azinho na frente? Não tem um azinho. Se não tem um azinho, ele está debitando. Então, vou debitar R$ 600. Eu venho aqui embaixo, coloco os R$ 600 do lado do débito. Deixa eu deixar tudo em negrito os valores. Ou melhor, eu vou deixar os valores sem ser em negrito, porque depois eu vou colocar em negrito. Ó, assim, para ficar mais fácil de entender. Vamos pro próximo? O próximo. Capital. Opa, capital, a gente já tem um razonete chamado capital, não tem? A gente tem um razonete que a gente já criou. Então, a gente não vai precisar de criar um outro razonete chamado capital, porque a gente já utilizou um aqui. Então, a gente só vai passar para o próximo passo, que é colocar o valor, R$ 600. No lado do débito ou do crédito? Do lado do crédito. Por quê? Porque tem um azinho aqui. Se tem um azinho, significa que eu estou acreditando. E eu disse que eu ia ser repetitivo. Eu estou sendo repetitivo porque eu quero realmente que fixe para entender essa parte. Eu venho aqui, coloco o valor do lado do crédito, R$ 600. Agora o capital finalizado. O próximo, pessoal, é a conta banco conta movimento, que é essa daqui. Eu vou criar mais um razonete então de banco conta movimento. Pronto, pessoal, criei o razonete de banco conta movimento e agora eu vou colocar o valor.
O valor, eu tenho que olhar aqui, o valor é de R$ 500 que eu estou debitando. Por que debitando? Porque não tem o azinho aqui na frente. Então, eu pego os R$ 500 e coloco do lado do débito. Próximo que a gente vai pegar é a conta caixa. Olha aqui a conta caixa. A gente já tem uma conta caixa lá em cima, não tem? Então, a gente não vai precisar de criar o razonete da conta caixa. A gente já vai passar direto para o valor. Qual é o valor? R$ 500. Creditando, por quê? Porque tem um azinho aqui. Então, eu pego os R$ 500 e coloco do lado do crédito da conta caixa. Próximo que a gente vai passar agora. Próxima conta, pessoal, que a gente vai fazendo o razonete é a conta móveis e utensílios, que também já há uma conta móveis e utensílios lá embaixo que a gente criou. Então, a gente só vai colocar o valor. São R$ 50. R$ 50 do lado do débito ou do crédito? Do lado do débito. Por quê? Porque não tem o azinho aqui na frente. Então, eu pego os R$ 50 e coloco no nosso débito. Móveis e utensílios, tá aqui. R$ 50. Próxima conta que a gente vai fazer é a conta duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar no valor de R$ 50. Eu vou ter que criar o nosso razonete. Prontinho, criei o razonete de duplicatas a pagar. E agora eu vou colocar o valor. Volto aqui em cima. Aqui em cima, duplicatas a pagar. Eu estou debitando R$ 50 ou estou creditando R$ 50? Eu estou creditando R$ 50. Então, eu pego o valor de R$ 50 e coloco do lado do crédito. Está aqui do lado do crédito, R$ 50. A próxima conta que a gente vai fazer, a gente tem que olhar aqui em cima, é a conta estoque de material de expediente. Então, a gente pega a conta e cria o razonete lá embaixo. Pronto, pessoal, já criei aqui rapidinho o razonete do estoque de materiais de expediente. Agora a gente vai colocar o valor. Para colocar o valor, a gente volta aqui em cima e pega o valor de R$ 60 do lado do débito ou do lado do crédito? Do lado do débito. Então, eu venho aqui embaixo no meu razonete e coloco os R$ 60 do lado do débito. Vou ajustar ele aqui rapidinho, pronto. E agora a gente passa para o próximo. Qual é o próximo? Depois de materiais de expediente, que nós temos aqui, nós temos o Banco Conta Movimento. Banco Conta Movimento, a gente já criou lá embaixo. Então, a gente só vai pegar o valor, que é de R$ 60, e vai creditar. Então, eu vou creditar R$ 60 no Banco Conta Movimento lá embaixo. Banco Conta Movimento, que eu tenho aqui, eu coloco R$ 60 do lado do crédito. E já vou para o próximo. O próximo é duplicatas a pagar. Eu já tenho duplicatas a pagar lá embaixo? Sim, eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou colocar o valor. É o valor de R$ 30, que está aqui, do lado do débito. Então, vamos lá. R$ 30 do lado do débito. Aqui embaixo, R$ 30. A próxima conta que eu vou utilizar é a conta Banco Conta Movimento. R$ 30, está eles aqui, no lado do crédito. Ok. O próximo que a gente vai utilizar é a conta caixa. A conta caixa está aqui. A gente já tem uma conta caixa aqui embaixo, então a gente só vai colocar o valor, que é o valor de R$ 50 do lado do débito.
E por fim, a gente tem aqui em cima a conta móveis e utensílios no valor de R$ 50 do lado do crédito. Eu venho aqui e coloco do lado do crédito. Pronto, pessoal. Aqui eu já fiz uma primeira parte dos meus razonetes. A única coisa que eu vou fazer agora é somar os valores dos razonetes e já preencher embaixo, da seguinte forma. Eu pego a primeira conta, que é a conta do razonete, é a conta caixa, o razonete dela. A gente faz o seguinte, a gente passa um tracinho aqui embaixo, porque a gente finalizou, e a gente faz as contas. Vamos lá então, pessoal. Eu tenho de débito 500 mais 50. Então, de débito no total, eu tenho 550, certo? Vou colocar até aqui embaixo, 550 do lado do débito. E do lado do crédito, eu tenho qual valor? Eu tenho um valor de R$ 500, certo? Então, eu coloco aqui embaixo. Eu só estou colocando os valores passo a passo para a gente ver o que está acontecendo. Então, para fechar esse razonete, a única coisa que eu tenho que fazer é 550 menos 500, me sobra então R$ 50 do lado do débito. Eu vou colocar em negrito aqui, porque esse é o valor que a gente precisa. A gente colocou os valores aqui todos do caixa, somou e fez o débito menos o crédito para ver qual é o saldo que eu vou ter. Então, eu tenho R$ 50 de saldo no meu caixa. Vamos para a próxima conta? A mesma coisa. A gente vem aqui, faz uma linha embaixo, porque a gente já finalizou. Então, a gente coloca aqui. Do lado do débito tem algum valor? Na verdade, não tem valor nenhum, então é zero. E do lado do crédito, se eu somar 500 mais 600, eu vou ter aqui 1.100. Então, eu tenho 1.100, vou colocar em negrito, 1.100, do lado do crédito. Meu capital, meu saldo é de 1.100. A próxima conta que a gente vai fechar é a conta móveis e utensílios. Já coloquei o tracinho aqui e a gente vai colocar assim. Que de débito tem? 600 mais 50. Então, tem 650 do lado do débito e apenas 50 do lado do crédito. A gente faz um menos o outro. A gente tem aqui de saldo R$ 600 no nosso lado do débito. Deixa eu ajustar aqui para ficar certinho. Pronto. Vamos para a próxima conta. A próxima conta é a conta banco conta movimento. Coloco um tracinho aqui embaixo para mostrar que eu já finalizei de colocar os valores. Agora só falta fechar o saldo. Para fechar o saldo, mesma coisa. 500 menos 90, eu tenho aqui um débito ainda de 410. Ok? Então, agora a próxima conta que a gente vai fechar é a conta duplicatas a pagar. Coloco o tracinho aqui e faço a conta. Eu tenho de débito 30 e de crédito 50. Então, eu vou ter um crédito de R$ 20. R$ 20. E por último, a nossa conta estoque de material de expediente, que tem apenas o valor de débito aqui de R$ 60. Então já está fechado. Ok, pessoal? O razonete é isso, você criar o razonete de cada conta, colocar o valor do débito e o valor de crédito e no final colocar o saldo de cada conta. E assim você encerra o procedimento de razonete. Agora a gente vai passar, pessoal, para o balancete. A mesma coisa que eu falei no final da nossa primeira escrituração. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, dá uma olhadinha melhor, vai fazendo no caderno, vai fazendo um rascunho, tenta entender o que é um débito, o que é um crédito, e depois que você entender o segundo passo, que é o razonete, a gente passa para o balancete, ok? Vamos lá então. Bom, o balancete é o nosso terceiro e último passo da nossa atividade. E para ele, a gente só vai ter que fazer o seguinte, é criar uma tabela com os valores que a gente colocou até então nos razonetes. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, no nosso balancete, a gente vai criar uma tabela. A tabela ela é da seguinte forma.
Bom, pessoal, eu já fiz aqui o modelo do balancete, que é composto por 4 colunas. A coluna item, que vai mostrar o número do item que a gente está fazendo. A coluna conta, que é a descrição da conta que a gente vai utilizar. A coluna débito e crédito, que é o valor do saldo que a gente vai colocar no nosso balancete. É fácil de preencher, bem simples. Ó. Vamos lá em cima no nosso razonete. Nosso razonete está aqui. Bom, a primeira conta que a gente está utilizando, qual conta é? É a conta caixa. Então, eu venho aqui embaixo e preencho o item 1, sendo como conta caixa, e coloco o valor de saldo. O saldo da minha caixa é R$ 50 do lado do débito. Então, eu venho aqui e preencho com R$ 50 do lado do débito. Opa, coloquei 450. Pronto, R$ 50 do lado do débito. O crédito não vai ter nada, então eu coloco um tracinho. Próxima conta, que é a conta de número 2, eu venho aqui, vamos fazer da conta capital. Ó. Então, eu pego o capital, coloco aqui embaixo, e eu coloco o saldo do capital, que são R$ 1.100 do lado do crédito. O meu débito, então, está zerado, e meu crédito vai ser R$ 1.100. Ok. Agora eu vou para a próxima conta. Próxima conta que a gente vai utilizar, a conta móveis e utensílios aqui em cima. Ó. Então, eu venho na minha tabela. O item 3 é a minha conta móveis e utensílios. E eu coloco o saldo. O meu saldo, que eu coloquei em negrito aqui para a gente visualizar melhor, é de R$ 600 do lado do débito. Do lado do débito, então, eu coloco R$ 600 e no crédito fica zerado. Próxima conta é a conta banco conta movimento que eu vou utilizar aqui. Então, é banco conta movimento. O valor que eu vou colocar, R$ 400 no lado do débito. R$ 410 no lado do débito. Nada no lado do crédito. A quinta conta que eu vou preencher vai ser a conta duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar. Que tem o valor de R$ 20 do lado do crédito. Então, meu débito vai ficar zerado e meu crédito vai ficar um crédito de R$ 20. E por último, a nossa última conta que a gente vai utilizar aqui, deixa eu descer um pouquinho, ok? É a conta estoque de materiais de expediente, que é o estoque de materiais, vou colocar abreviado aqui, de expediente, que tem o valor de R$ 60 do lado do débito. Então, eu venho aqui, coloco R$ 60 do lado do débito e meu crédito fica zerado. Só para colocar aqui, a última coluna, eu vou criar uma coluna chamada totais. Totais. E agora eu vou somar tanto o débito quanto o crédito. Então vamos lá. 50 mais 600 mais 410 mais 60 vai dar 1.120. Então eu coloco aqui 1.120. Ok? 50 mais 600 mais 410 mais 60. Ok, 1.120, exatamente. E do outro lado eu faço a mesma coisa. 1.110 mais 20, olha o valor que deu, pessoal. Deu 1.120 do mesmo jeitinho que deu no débito. 1.120. E aí a gente finaliza o nosso balancete. O nosso balancete ele tem a seguinte característica. Ele precisa ser, o débito, valor total, precisa ser exatamente igual ao crédito. Se não tiver igual, é sinal que a gente colocou alguma informação que precisa ser corrigida aqui em cima no razonete. Para a gente saber se nosso razonete, se nosso balancete ficou certo, é quando bate tanto as contas dos débitos quanto as contas dos créditos. Bom, pessoal, o exercício inteiro finalizado é esse.
né? No total aqui ele deu 2, 3 páginas, né? Ele realmente, como eu disse no início, é um exercício assim que leva tempo para fazer, mas não é difícil, desde que você siga um passo a passo, desde que você saiba do que você está fazendo, tá? Então, como eu disse lá no início, a intenção desse vídeo é fazer um vídeo bem detalhado mesmo, bem repetitivo. Vocês viram que eu fui mesmo muito repetitivo, procurei fazer de uma maneira bem simples, de uma maneira bem clara, para que vocês consigam fixar isso. Eu vou indicar que vocês agora tentem fazer a prática 3 da apostila de processos operacionais contábeis, para que vocês tentem sim fazer. Se vocês conseguiram fazer essa pequena videoaula, parabéns, né? E continuem fazendo a prática 3 para ver se vocês conseguiram fazer. Tá legal? Pessoal, um grande abraço, até a próxima.